E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. E como é que vocês estão, suas lindas? E esses dois lindos que também estão por aqui, tudo bem com vocês? Então, eu tô mais ou menos, né? Não tá entrando gente para campanha de financiamento coletivo. Dá vontade de chorar? Dá vontade de chorar. Isso é problema de vocês? Bom, então, depende da perspectiva. Eu acho que se você está aqui na minha casa, me ouvindo, dentro do meu caos, entendeu? Eu entendo que você é responsável sim, tá? Por me ajudar a trazer gente nova para a campanha de financiamento coletivo. E você também tinha que entrar, tá, sua doida? Você não me deixa desistir disso aqui, não, viu? Porque meu podcast é viciante, é emancipador e é viciante, tá? E eu saio fora no auge da sua dependência. Eu posso ser tão ruim quanto um homem, ok, minha querida? E aí você vai ficar sozinha, tendo que lidar com seus problemas, fazendo tudo errado como sempre. Já pensou nisso? Uhum. Então você toma vergonha nessa sua cara e entra para a campanha de financiamento coletivo e começa a financiar podcast com valores a partir de R$ 100. É 100. Eu tô pedindo 10, ninguém tá dando R$ 10. Eu falo, não, o povo tá sem grana, R$ 10, R$ 10, ninguém tá dando. Então vamos apelar para quem tem grana. Então colabora com o podcast com R$ 100 e ajuda essa palavra a chegar em quem precisa. O site é www.apoia.se/especialista em homens. E segue especialista em homens nas redes sociais, curte, marca, comenta, compartilha, manda pra gente importante, manda pra gente desimportante, mas manda, tá? E antes, assim, de continuar aqui nessa treta, eu vou tirar o baralho, vou tirar a carta da Brava para vocês, que a gente sempre aqui vai tentar utilizar esse baralho de uma maneira educativa para ver se vocês adquirem o baralho. Tadã! Deixa eu ver o que tá aqui. Masculinismo é falta de competência masculina. Não, essa carta não precisa nem dizer muito, né? Eu que tô falando não, mas é o ressentimento dos homens com os movimentos feministas, com as conquistas feministas que fazem eles se juntarem em grupos para poder ficar falando mal de mulher e matando mulher e procurando na internet várias formas de aprender a estuprar a mulher sem ser descoberto. Viu? É isso aí que os homens estão fazendo. Os seus homens também, tá? Beijo, é isso. Esse baralho está à venda por R$ 80. Eu envio para qualquer lugar do Brasil. É só você falar comigo, tá bom? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu sou útil na vida de vocês, tá? Como que o que eu falo aqui apoia muito você na sua leitura cotidiana, né? Ajuda muito você a melhorar a sua vida. Então a história de hoje ela é triste, com circunstâncias trágicas, dentro de relações complexas, com sentimentos complexas, com subjetividades específicas e tudo isso enjaulado pela monogamia, tá? E o amor impedido por causa da monogamia. Então vamos lá. A Simone conheceu o Christian em 2010. Eles estudavam na mesma faculdade e ela era caloura dele. Nessa época, eles eram conhecidos, colegas, mas assim, nunca teve qualquer tipo de envolvimento. A vida seguiu, Simone tinha ele nas redes sociais e eles mantinham ali um contato distante. E só que no fim de 2018 eles começaram a conversar. E essas conversas passaram a acontecer com mais frequência. Eles começaram ali, depois de um tempo, né, naquelas conversas que reiniciaram em 2019, 2018, depois de um tempo lá para 2020, começaram a viver a pandemia e começaram a compartilhar indignações com o governo da época, o que aproximou eles mais ainda. E aí, entre indas e vindas dessa conversa, o Christian convidou a Simone para passar um dia em uma praia. Chique, né? E daí combinaram data, mas aí surgiu um imprevisto com ele, não deu para ir. Remarcaram, beleza, e foram. Passaram o dia em uma praia muito agradável. A conversa fluiu super bem, afinal, eles já tinham alguma intimidade, né? Desde a época da faculdade, que foi aprofundada com essas conversas da internet, na hora que encontrou foi só alegria, entendeu? Ficaram juntos esse dia mesmo e desde então não se desgrudaram mais.
Aí eles passaram a se encontrar cerca de 4 vezes por semana. O relacionamento evoluiu naturalmente, até se tornar um namoro, mesmo sem um pedido formal, um namoro monogâmico. Significa que os dois precisavam dedicar exclusividade um ao outro, tá? Um só podia ficar com o outro. O relacionamento da Simone com o Christian era para ela o mais maduro que ela já tinha vivido até aquele momento. Então eles se entendiam muito bem, tinham interesses em comum, objetivos em comum, tinham gostos em comum, né? Como em qualquer relação, havia pequenas discussões pontuais, mas de modo geral, eles eram muito amigos e muito cúmplices. E aí tudo aconteceu de uma forma muito intensa. Com pouco mais de 1 ano de relacionamento, eles decidiram tentar a vida em outro estado. E aí eles foram, viajaram, só que não deu certo, isso não tem nada a ver com a relação, por questões de família, circunstância, beleza. Antes dessa viagem, houve um episódio específico que é o seguinte: o Christian tentou escrever uma coisa e aí ele relatou dificuldade, né? E aí a Simone comentou que pode ser falta de prática mesmo. Hoje em dia ninguém está escrevendo muito mais, né? Então, às vezes, é isso, e isso acontecia também com ela. Ele também mencionou que estava começando a enxergar tudo embaçado. E a Simone sugeriu que ele procurasse um oftalmologista, pois poderia ser vista cansada. Aí ele marcou consulta, foi atendido, e o médico diagnosticou espasmo de acomodação, possivelmente ligado a estresse. E aí eles seguiram com a viagem. Mesmo Christian, mas assim, Christian ali já usando óculos. E aí mesmo assim ele já continuava com dificuldade para poder enxergar com nitidez, tá? Então, teve uma coisa, usou um óculos, mas ainda continuou difícil para ele enxergar. Após essa experiência no outro estado não dar certo, eles voltaram para a cidade deles, né? Mas antes eles passaram no litoral do Rio de Janeiro. E em algum momento, dentro do carro que eles estavam, ao voltarem da praia, o Christian teve dificuldade para realizar uma tarefa simples, uma coisa que boba. E isso chamou muita atenção dos dois, né? Mas de toda forma, não deram muita importância naquele momento. Aí, ao voltarem para a cidade de origem deles, os sintomas começaram a se intensificar. Foram várias consultas, exames, testes, mas sem diagnóstico conclusivo. A Simone, nesse momento, estava morando com o Christian e os pais dele também, né? Acreditando que podia ali, naquele momento, estar mais presente, por se tratar de um momento confuso, onde algumas limitações do Christian estavam aparecendo, e as pessoas estavam investigando o que que era. Então estava a família mobilizada nisso, né? Mas a situação se agravava de forma muito rápida e avassaladora. A cada dia, Christian parecia acordar de um jeito diferente. E o que se descobriu foi que ele estava com uma doença neurológica degenerativa sem cura e sem nome. Não conseguiram saber que doença é essa. Não conseguiram. E na hora que eu ouvi isso, gente, eu dei uma bloqueada, porque aí eu comecei a pensar no que essa família estava passando, né? E aí eu fiquei um pouco sem referência para saber o que eu queria falar nesse episódio. Qual debate eu quero trazer, né? Então temos aqui um cara, um relacionamento, um cara que de repente descobre uma doença fulminante, assim, que vai minando o corpo dele. Não necessariamente o cérebro, mas o corpo vai indo embora, né? E aí eu me peguei pensando que o Christian, veja só, ele é filho do pai e da mãe dele, ele é namorado da Simone, ele tinha um irmão. E aí eu fiquei imaginando você como família acordando cada dia, vendo essa pessoa que você ama, mais limitada, mais incapaz, sem diagnóstico, sem perspectiva de melhora, sem saber onde isso vai dar, tá? É muito amor para manter esse projeto, né, de relação em pé, viu? É muito amor. Porque todo mundo que eu conheço assim perde as forças no cuidado, né? Uma hora as pessoas perdem as forças, principalmente quando só uma pessoa pega para cuidar. E no caso do Christian, todo mundo cuidava.
Mas eu também me peguei pensando e eu pensei principalmente, profundamente, no Christian. E é sem palavras o que para o que esse cara passou e estava passando. Ele estava apenas vivendo o pesadelo, o maior pesadelo que eu já ouvi. A maioria das pessoas já me falou assim: qual que é o seu pior medo? Aí a pessoa fala: ficar paraplégica, ficar acamada. E era por isso aí. E ele começou a passar, super jovem, assim, próximo dos 30 anos. Então, assim, o que o Christian passa é infinitamente mais dolorido de se imaginar do que o que passam as pessoas em volta dele, né? Então, assim, Christian vive o pior cenário, mas felizmente ou infelizmente para algumas pessoas, gente, ninguém tem como adoecer pelo outro, né? Então não adianta todo mundo adoecer em solidariedade ao Christian. Muitas vezes a gente adoece por causa da tristeza mesmo, que é profunda, de ver aquela pessoa que você ama indo embora daquela forma, né? Assim, e jovem, né? E aí a gente não sustenta e adoece, não consegue sustentar o peso dessa dor e adoece. Mas tem outras vezes que bate meio uma culpa de viver, de ser feliz, enquanto a outra pessoa está definhando. Você já parou para pensar nisso? E é esse sentimento de cristianismo, é esse luto cristão, é esse jeito cristão de lidar com a vida, que torna a vida um lugar de culpa, de sofrimento, de ameaça de castigo, né? E a morte um mistério. E depois dessa morte, você pode, inclusive, sofrer ainda mais se você não se comportar direito na vida. E se comportar direito na vida é muito questionável, porque muitas pessoas de Deus não se comportam muito bem e elas, em tese, são mensageiras da palavra de Deus, né? Não se comportar direito pode ser, inclusive, não cuidar de uma pessoa que você gosta, que ama e que está adoecendo, né? Ainda que esse cuidado seja inviável para você. Então, assim, quando a diretriz da sua vida, ao contrário do que o cristianismo prega, quando a diretriz da sua vida é então viver, é ser feliz, você vai ali caçando um jeito de fazer isso em cada buraco que a vida vai te enfiando, tá? Eu não tô falando que é fácil, nada disso, tá? Mas o que você tem é o que você tem. E o que você tem é o que você vai precisar lidar. E se todo mundo que estiver em torno do Christian cair, adoecer, ruir de tristeza, o Christian fica sem apoio. Então, assim, gente, não faz bem nem para a pessoa que está doente, que a família dele fique doente, né? Então, a gente precisa muito pensar na atenção que a gente precisa dar às pessoas que cuidam de outras pessoas. E essas pessoas geralmente são mulheres. A gente tem que tanto incentivar que essas mulheres tirem um pouco de si mesmo, os cuidados, porque é isso, né? A mulher bate no peito, e aí na hora que tem alguém que está fazendo tudo, ninguém, outra pessoa de fora vai querer pegar, né? E aí, às vezes, a mulher fica naquele lugar há tanto tempo que uma hora a família também já acomoda, deixa para lá, e quando ela pede ajuda, ninguém escuta, né? Então, a mulher não pode assumir todo o cuidado como se fosse dela. Não pode. Tem que dividir com todas as pessoas que estão em torno do seu objeto de cuidado, né? Vamos pôr assim, e dar um jeito de tirar de si e distribuir para todo mundo envolvido ali, tá? E ali, no caso de Christian, parece que a família se distribuiu, se organizou, só que não impede isso aqui de ser um baita de um BO, um baita de um problema que adoece toda a família. E a Simone, ela partiu para o cuidado do Christian, ao lado da família dele. O que antes era um relacionamento estável tornou-se um relacionamento super conturbado. A Simone compreendia que ele estava passando por um momento difícil e muitas vezes ele descontava as frustrações dele nela, em quem estava por perto. E foi nesse período que Simone sentiu que precisava exercer resiliência e paciência, coisa que ela disse que nem sabia que tinha. Os dias se tornaram mais tensos, mais difíceis e a dor constante acompanhava Simone.
E isso levava ela a questionar repetitivamente sobre o motivo de tudo estar acontecendo com ele e, consequentemente, acontecendo com ela. Ela chorava muito, ela se escondia no banheiro, e em nenhum momento ela pensou em ir embora. Ela relevava situações, ela fazia tudo que ela podia, que estava ao alcance dela para ajudá-lo. Mas acontecia coisas do tipo assim, que o Christian não conseguia fazer, e aí a Simone ajudava, e ela fazia sem nenhum problema. Mas também tinha as coisas que ela incentivava que ele tentasse fazer sozinho, e não necessariamente ele conseguia. E aí ele brigava com ela: ah, você não me ajuda com nada. Ele estava descontando nela. Hoje, esse menino deve estar sofrendo muito mesmo. Eu sei que ele está sofrendo muito. Ele começou a descontar nela. Então a gente tem que ter paciência. Em alguma medida, alguma paciência a gente tem que ter. Tem que estabelecer alguns limites, mas alguma paciência, porque aquele menino, a vida dele está indo embora. É isso. Mas ela não pensava em ir embora. Ela amava ele. Até aquele momento, ela ainda estava amando ele. Era a relação que fazia sentido para ela, né? Que ela queria ter esse plano, esse pacto monogâmico, né? Que um dia seria um casamento, constituição de família e tal. Só que as circunstâncias mudaram completamente e ninguém descobriu o que ele tinha. E Christian só piorando. Simone me disse que ela entrou no modo automático, cuidava, fazia as coisas automático. Ela, a família, todo mundo ali vivendo a vida, entregando tudo que podiam, correndo atrás de melhoria para ele. E a relação dentro da casa, da família dela, com ela era ótima, são pessoas incríveis. A Simone era tratada como filha, né? Não era um problema estar ali, mas aquilo era uma baita de uma situação. E esse cenário se estendeu por cerca de um ano, até que, em determinado momento, a Simone descobriu uma mentira do Christian. Gente, na minha visão, uma bobagem perto do que estava acontecendo ali naquele momento, mas também uma bobagem significativa para o que veio acontecer e que era necessário que acontecesse, né? O Christian, ele mandou uma mensagem de áudio para uma ex-namorada dele que tinha puxado o assunto, né? Quando soube da doença dele. A Simone mexia no telefone dele porque ele já não conseguia mexer muito bem, digitar, ler. Então, quem viu a mensagem foi a Simone. Ela falou com ele e perguntou para ele: você vai responder e tal? E aí ele disse que não responderia. Só que ele respondeu. Ele mentiu. E ela viu que ele mentiu. E pode ser, gente, inclusive, que ele, nesse momento, passando pelo que ele está passando, com a vida correndo, sem saber quando é que essa vida vai acabar, ele reivindica um mínimo de intimidade com uma pessoa que ele tem algum tipo de carinho, que faz parte da vida dele, que talvez seja essa ex-namorada. A Simone nem ouviu o áudio, talvez o áudio não era nada demais. O problema foi que Christian mentiu. E a mentira, ela ativa uma camada cerebral que é sem volta, galera. Até certo momento, você acha que aquela pessoa que está com você, ela é incapaz de mentir. Ela pode pisar na bola, pode pisar, fazer uma coisa que não está certa e tal. Mas mentir, você não acha que ela vai mentir. Quando ela mente na sua cara, você conhece outra pessoa. E é essa outra pessoa que você tem que avaliar, né, se você quer permanecer com ela. Tem o sim, tem o não e tem a não monogamia, entendeu? Que são novas formas de se relacionar, de viver a vida, de viver as relações. A Simone estava passando por uma situação muito merda mesmo. Ali amando o Christian, querendo ficar com ele, e ele ali também, mas também doído, gente, por causa do que ele estava vivendo, né? A pessoa nessa situação do Christian não tem mesmo que se preocupar tanto com outras pessoas, no sentido de deixar fazer uma coisa que ele quer por causa de alguém que vai se magoar, né? Não quando a sua vida está acabando, você está com pressa. Então, é super legítimo ele querer conversar com essa ou com qualquer pessoa, mas não precisava mentir, né? E ele mentiu.
Daí, gente, ele mentiu, foi o que ele deu conta de fazer naquele momento. Talvez tenha ficado com medo da Simone, medo dela ir embora, se ela descobrisse que ele falou com a ex. Simone era uma pessoa ciumenta, né? Ou talvez ele fez isso exatamente para criar um evento de ruptura, pois essa seria a única forma da Simone ir embora. Talvez. Talvez seja. Não sei, né? Porque eu tenho certeza que foi uma coisa que pesou para todo mundo, né, naquele momento, foi a ideia, né, de que a Simone é uma menina nova, bonita, cheia de saúde, com a vida pela frente, e se ela deveria permanecer ali com o Christian, que certamente teria uma vida muito limitada e muito encurtada. Será que ela deveria ficar ali? Será que ela deveria ir embora? Né? Será que ela deveria ir viver a vida dela sem toda essa renúncia que ela estava passando, antes mesmo de completar 30 anos de idade? Sacou? Homem faria isso aqui por ela? Não faria. Duvido. Talvez Christian fizesse, eu não sei não, confio muito não. Mas ela estava fazendo por ele, tá? Mas até aquele momento a Simone não estava pensando em ir embora, mesmo diante do exaustivo cuidado, mesmo diante da agressividade do Christian, mesmo diante da falta de perspectiva. Tudo isso o amor romântico sustentou, mas não uma mensagem para a ex-namorada, seguido de uma mentira. E isso é muito problemático. Essa mensagem foi o ponto de ruptura dos dois. Eles precisavam romper, tá? Porque a monogamia, ela só deixa duas opções. Ou você fica com o Christian de um jeito monogâmico, cuida dele, que está num processo de ficar acamado, você aqui abandona seus outros planos antes dos 30 anos de idade e vem focar no resto de vida do Christian, né? Que depois de tudo isso que você está fazendo por ele, ainda é grosso com você, desconta as frustrações dele em você e ainda mandou uma mensagem para ex e mentiu sobre isso? Isso é monogamia falando, tá? Ou seja, ele não está sob o seu domínio, ele provavelmente vai fazer isso e várias outras coisas que a Simone não vai gostar, principalmente no final de vida. Afinal, ele precisa viver com a mais pressa possível, né? E permanecer com ele no contexto monogâmico é definhar junto com ele. Não tem como. A outra opção é terminar com ele na monogamia, né? E foi isso que Simone fez. Ela decidiu sair dessa relação depois que ela descobriu a mentira. E ele sustentou a mentira. Ou seja, ele não admitiu para Simone, a Simone já tinha visto que ele mandou a mensagem, mas ele não admitiu para Simone que ele mandou a mensagem. Eu, particularmente, eu queria muito que a Simone saísse dessa relação mesmo, né? Eu acho que ela saiu pelos motivos errados, que foi a questão de uma mensagem, né, assim, mas ela tinha que sair de lá, tinha que sair. Assina, o destino, a sorte ou o azar dele é dele, né? E ela não saberia lidar com essa situação fora da monogamia, de outra forma. Então ela tinha que ir embora, porque senão a vida dela ia toda ali naquele contexto. E é por isso que eu falo que a monogamia, ela atrapalha o amor. Precisava ser um relacionamento monogâmico? Porque não é justo a Simone ficar na situação daquela, impedida de viver outras coisas, se relacionar com outras pessoas, deixar de construir o projeto de família dela com outra pessoa para ser fiel a um homem. Não faz sentido. Não faz sentido quando esse homem é saudável e não faz sentido quando esse homem está doente. Não faz sentido também o Christian precisar ficar dando satisfação sobre o que ele está conversando com as pessoas na intimidade dele, sobre os vínculos e conexões dele, que ele quer fazer, que ele faz nesse resto de vida que ele tem. Tem coisas que ele quer conversar com profundidade com pessoas, que ele não quer conversar com ninguém, só com outras pessoas, e não com a Simone, entendeu? Então não faz, por exemplo, também sentido o Christian deixar de se acolher, de se divertir, conversando com a ex ou com quem ele quiser, para não magoar a Simone. E também não vale a pena ele, por exemplo, deixar de transar com a menina, que ele está morrendo de tesão, porque ele namora a Simone, quando ele nem sabe até quando o pinto dele vai funcionar. Não faz sentido. Então, a monogamia é um pacto que pressupõe fidelidade,
acima da felicidade e acima da própria humanidade. E é por isso que monogâmicos traem e são tão desleais, porque eles não sustentam a renúncia que a monogamia propõe, porque ela não é natural, ela é artificial, ela não cabe no seu corpo. Você tenta não trair, mas isso corrói você, porque você ou é fiel a quem você está com ela agora, ou você é fiel a si mesmo e às suas vontades. Não tem sim ou não na monogamia. Ou você passa por cima de você para respeitar a fidelidade, ou você não passa. E na não monogamia, as relações são conversadas e os modelos são pensados a partir das pessoas envolvidas naquela relação, a partir das circunstâncias envolvidas naquela relação. Tem um rapaz que teve uma circunstância na vida totalmente adversa, que não tem mais como projetar uma família feliz, doriana, como um dia foi. Então a família agora é outra. Não tem como insistir nesse projeto. E se eles, por exemplo, pudessem ter tido um relacionamento onde ela visitava ele, ela podia dormir lá, se ela quisesse, ou até ela mora com ele, né? Mas ela também sai para dançar, encontra as amigas dela, né? Namora outras pessoas, vai fazer suas faculdades, e ele faz o mesmo e vai viver tudo que ele quer viver. Mano, ele tá morrendo. Ele precisa não ser monogâmico, entendeu? Então eles poderiam sim viver outras coisas se tivessem acessado essa reflexão sobre monogamia na época, né, para poder ter outro tipo de relação, outro tipo de amor, de afeto e também sexo. Ela me disse que ele conseguia transar, né? Ele não conseguia fazer as performances todas, ele conseguia. A não monogamia talvez resolvesse a situação dessas duas pessoas, entendeu? Mas absolutamente nada debaixo de mentira. E daí foi que o Christian errou demais, né? E que bom que a Simone encontrou nessa mensagem o caminho da saída, né? A relação inicial já não existia mais, o projeto inicial não tinha mais, então eles não conseguiram redesenhar vou falar de novo. Eles não conseguiram redesenhar a relação, se adaptar à nova realidade, que estava mudando muito rápido, e o caminho foi o término. Não teve como, tá? Mesmo que eles ainda se amassem. Aí a Simone deixou os pertences dela na casa dele, foi embora levando apenas uma bolsa e não voltou depois disso. E esse período foi extremamente difícil para Simone. Ela sabe que ela foi julgada, eu tenho certeza que foi um tanto de cristão e cristã. Como assim você abandonou um homem doente? Que vaca, que vagabunda é você, que piranha, que tipo de mulher que não representou o papel de Maria, mãe de Jesus, virgem, que cuida sem nem precisar gozar para poder engravidar, ela só vira mãe, ela só renuncia, 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 renuncia. Como assim, Simone? Você não fez isso? E o Christian também, depois disso, apresentou comportamentos agressivos e ele chegou a afirmar que os pais não estavam permitindo que ela buscasse as coisas dela, o que depois ela soube que era mentira. Então o término foi traumático, deixou marcas que ela ainda carrega. A relação terminou dessa forma e, pelo que soube posteriormente, a doença do Christian avançou de maneira severa, levando ele hoje a um estado praticamente vegetativo. Gente, é muito triste ver isso acontecer. Pesado, né? Pesado. Vamos pensar, né, gente, sobre nós, vamos pensar sobre outras formas de relacionar, vamos ver amor e cuidado nas amizades, vamos se enfiar em projetos comuns com amigas e não só com o marido, né? Vamos se libertar, tá? E eu gostaria, sinceramente, de ouvir a opinião de você sobre esse episódio. O que você faria numa situação dessa? Eu fiquei viajando nisso, assim, sabe? E a Simone está muito bem, obrigada, uma linda, maravilhosa, inteligente, terapeutizada, uma brava mulher que cuida da sua vida. Mas essa ferida está por aí. Memórias voltam, dores reaparecem. E eu só quero registrar meu amor por ela. Obrigada por partilhar a sua história, uma história tão sensível com a gente, né? E siga por aqui, me ajudando a espalhar a palavra pela história de vocês, tá? Alguém aí já viveu uma coisa desse tipo aí? Manda para mim. Manda sua história para mim. O e-mail é especialistaemhomens@gmail.com. Me alimentem de histórias e saiba, a brava é gulosa.